Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Renata Mello, eu sou professora do 4º ano da Rede Municipal e nós estamos aqui agora para nós fazermos a correção das atividades complementares 1 e 2. Eu espero que vocês aproveitem bastante esse tempo que nós teremos aqui de correção para que nós possamos aprender tudo aquilo que precisamos, certinho? Vamos começar a nossa correção? Agora nós faremos a leitura do texto que veio na atividade do 4º ano, que é sobre o coronavírus. É um assunto que nós estamos vivendo nos últimos tempos agora. Nós sabemos que todos nós estamos em casa, né, por conta da pandemia, por conta do vírus que está em todo o país, em todo o mundo. Então nós vamos fazer a leitura para nós conseguirmos responder as questões que vêm logo à frente. Vamos lá? O novo coronavírus. Transmissão e período. Acredita-se que é um vírus transmitido por pessoas infectadas por meio de gotículas produzidas por tosse e espirros, mesmo que as pessoas quando não há sintomas de infecção, certo? A primeira informação que nós temos é essa. A segunda informação é a origem. É um vírus respiratório de origem animal que infecta seres humanos com um período de incubação de 5 a 16 dias. Agora nós vamos passar para a informação onde tem os sintomas, as informações sobre os sintomas do coronavírus. O que é que o vírus pode provocar? Os principais sintomas infecção. Os principais sintomas são febre, tosse e dificuldade para respirar. O coronavírus pode provocar o resfriado, gripe, pneumonia. Pacientes na China tiveram complicações como síndromes respiratórias aguda, grave, lesão cardíaca aguda e infecção secundária. Então, nós temos em mãos essas informações que o texto traz para nós e agora nós iremos às perguntas, à interpretação desse texto. Vamos lá? Olha só. Nós temos algumas palavras que nós precisamos procurar no dicionário, por ordem alfabética, o significado de cada uma. Então, o que acontece? Nós temos o dicionário, as opções que nós temos o dicionário que nós podemos pesquisar no dicionário para encontrar o significado de cada palavra. Vocês também têm a opção de procurar o significado dessas palavras pelo celular. É só procurar no Google, colocar a palavra que você deseja e você vai encontrar, certo? Então, olha só, a primeira palavra é incubação. Nós temos aqui duas palavras que começam com a letra I e depois, logo em seguida, vem a letra N. Ah, professora, como é que eu vou procurar isso? As duas têm a letra I, as duas têm a letra N. Então, olha só, nós temos que procurar pela ordem alfabética. Então, nós temos a letra I, que vai iniciar a palavra. Ah, mas a segunda letra é a letra N. As duas palavras têm a letra N. Então, nós vamos para a próxima letra. Incubação e infecção, o C vem primeiro do que o F. Então, nós vamos primeiro na palavra incubação, certo? Então, olha só. Incubação. Tempo que decorre entre a introdução de um agente infeccioso no organismo e a manifestação dos primeiros sintomas. Isso é a incubação. Já a infecção, que é a segunda palavra que nós separamos, ó, a primeira letra a olhar foi a letra I, duas palavras com a letra I, depois nós olhamos, repete o N. Então, a primeira, logo em seguida, o C e depois o F. Então, ficou incubação e infecção. Infecção, doença causada pela entrada e desenvolvimento de agentes patogênicos, vírus e fungos. Essa é a definição de infecção. Tudo bem até aí? Então, vamos lá. A próxima palavra, resfriado. Indisposição física causada por resfriamento do corpo decorrente de falta de agasalho. Golpe de ar, que tem como formação tosse, catarro e coriza.
Sempre que a gente fica resfriado, a gente tem esses sintomas, né? Começa a tossir, o nariz começa a escorrer. Então, essa é a definição de resfriado. Respiratório, relacionado à respiração, especialmente ao movimento de inspiração e expiração dos pulmões. Aparelho respiratório. Certinho? Tá tudo tranquilo até aí? Então agora nós vamos passar para a próxima atividade. Nessa próxima atividade, nós temos que escrever legendas para as imagens. Então nós vamos colocar algumas legendas. Nessa imagem acima, nós temos um menino que está lavando as mãos e ele está usando máscara, certo? Então, o que acontece? Nós vamos colocar. Eu coloquei aqui na minha resposta, não esqueça de lavar as mãos com frequência e usar máscara sempre que precisar sair. Nós sabemos que a transmissão do vírus é feita por gotículas, né? Então, qualquer lugar que nós encostamos pode ter essas gotículas e a gente tocar boca, os olhos, nariz, então pode ocorrer. Então essa é uma referência que nós temos para essa imagem. Já na imagem de baixo, sempre que espirrar ou tossir, use uma toalhinha para que as gotículas não se espalhem. Como eu disse, a reprodução dessa doença ela é feita através das gotículas, então nós devemos nos prevenir para essa gotícula não aparecer, certo? Vamos para a próxima atividade, então. Olha só. A origem, nós precisamos responder as informações referentes ao texto. Nós precisamos consultar o texto lá atrás, aquele primeiro texto, para nós respondermos as primeiras questões aqui, as 3 primeiras questões. Onde surgiu o coronavírus? Ele é um vírus respiratório, de origem animal, que infecta seres humanos. Tudo bem por aí? Entendido? Vamos para a letra B. Como ocorre a transmissão do coronavírus? A transmissão ocorre por pessoas infectadas por meio de gotículas produzidas por tosse ou espirros. Quais os principais sintomas do coronavírus? É a letra C. Os principais sintomas do coronavírus são febre, tosse, dificuldade de respirar. Tudo bem? Certinho? Agora nós vamos passar para a letra D. Na letra D, pesquise formas para evitar a contaminação e a transmissão do coronavírus. Abaixo você vai listar essas informações e no quadro ao lado você vai ilustrar, vai fazer um desenho, certo? Então, olha só, quais são as formas que nós temos de evitar a contaminação? Evite tocar nos olhos, boca e nariz sem lavar as mãos. Nós precisamos higienizar as nossas mãos o máximo de vezes possível. Água, sabão, álcool gel, para evitar a contaminação. Ao tossir e espirrar, cubra a boca e o nariz sempre que tossir e espirrar. Então, ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz. Mantenha distâncias de 2 metros de qualquer pessoa. Evite abraços e apertos de mão. E beijos também, né? Fique em casa. Caso você precise trabalhar, o papai e a mamãe precisem trabalhar, nós precisamos sair usando a máscara, certo? Vamos para a próxima atividade. Olha só, essa cena mostra pra gente as crianças no clube, certo? Um passeio no clube. E eles estão brincando na piscina, tem o vovô ali no cantinho, tirando uma soneca. E aqui nós precisamos usar os artigos definidos e os artigos indefinidos. Então, olha só, eu trouxe para vocês essa informação. Artigo definido, você vai colocar o, a, um, uma.
certo? Esses são os artigos definidos do singular. Nós vamos colocar aqui em cima, ó, do singular, certo? Agora nós temos também os artigos no plural. Então nós vamos colocar no plural também. Os, as, umas e uns. Então nós vamos usar essas formas para completar a nossa atividade. Observe a cena e complete o texto abaixo, empregando artigos definidos e indefinidos. Então, olha só. Passeio no clube. Nós usaremos um passeio no clube, certo? Estava uma manhã ensolarada. As nuvens do céu estavam em forma de flocos de algodão. As crianças resolveram passar o dia no clube. A água da piscina estava morninha. Gilbério brinca com uma bola colorida enquanto Sofia dá um mergulho na piscina. O senhor Honório, avô das crianças, aconchegou-se debaixo de uma barraca de sol e deu uma cochilada. O dia passou tão rapidamente que as crianças nem perceberam o tempo passar. Certinho? Nós usamos todas as formas dos artigos. Definidos e indefinidos, nós não usamos o umas e uns, não foi necessário, mas os outros nós utilizamos, certo? Agora, nós passaremos para a atividade número 2. É a atividade complementar da segunda semana. Nessa atividade complementar da segunda semana, o que acontece? Nós vamos trabalhar a acentuação gráfica. Nós trabalharemos o acento agudo e o acento circunflexo, certo? Nesses dois acentos, nós temos diferenças em relação à pronúncia. Aqui diz assim, olha, ei, eu sou acento agudo, indico sempre que a vogal tem som aberto. Por exemplo, se nós olharmos ali, café, então você vai falar café. A letra E, onde tem o acento agudo, ela tem um som aberto, café. Entendido? Já no acento circunflexo, a vogal tem um som fechado quando o acento está em cima dela. Na palavra robô, olha, você pode perceber pela pronúncia que eu estou fazendo para você que a letra O ela tem um jeito de falar fechado, bo. Então a gente fechou o som dessa vogal. Tudo bem? Então olha só, escreva ou recorte e cole de revistas e jornais palavras com os seguintes acentos. Deste lado nós vamos colocar palavras com acento agudo e do outro lado nós colocaremos palavras com acento circunflexo. Crachá, parabéns, jacaré, plástico, gráfico e espécie. São todas palavras com acentos agudos, certo? Com acento agudo. Entendido? Do outro lado, nós temos algumas palavras com acento circunflexo. Olha só. Você, purê, crochê, bambolê, metrô e judô. Então, mais uma vez, o som do acento agudo é aberto, café, onde a vogal ela fica com o som aberto, e no acento circunflexo o som dela é fechado. Entendido? Vamos passar para a próxima atividade. Aqui nessa atividade, nós precisamos colocar os acentos nas palavras e depois distribuí-las no diagrama. Então, olha só. Cada palavra tem o seu acento, ou agudo ou circunflexo. Então, na parte
de cima do diagrama, nós colocaremos somente as palavras com acento circunflexo. E na parte de baixo do diagrama, a com acento agudo. Então, olha só. Fôlego, robô, estômago, lâmpada, trânsito e 3. O que eu digo para vocês? A primeira coisa a fazer, professora, eu já sei quais são as palavras que têm o acento agudo ou acento circunflexo. Mas acontece que às vezes eu não lembro, ou alguém que não lembra qual é o acento. Antes de colocar no diagrama, acentue a palavra no quadro. Você vai colocar o acento primeiro nas palavras que está no quadro e depois você joga no diagrama. Mas a minha também não ficou nessa sequência. Não tem problema, porque nós temos palavras com a mesma quantidade de letras. Então pode acontecer que, por exemplo, fósforo e relógio, elas têm a mesma quantidade. Pode ser que a sua ficou em cima ou ficou embaixo. Não tem problema. Então olha só. As palavras com acento circunflexo são fôlego, robô, estômago, lâmpada, trânsito e 3, certo? As palavras com acento agudo, difícil, régua, fósforo, relógio, atrás, saída e lençóis. Essa é as palavras com acento circunflexo e essas são as palavras com acento agudo. Tudo bem? Agora, nessa atividade, qual é o ponto? Aqui nós trabalharemos os pontos de interrogação na primeira etapa, interrogação e exclamação na primeira etapa, e na parte de baixo nós trabalharemos ponto final, interrogação, exclamação e vírgula. Tudo bem? Então vamos trabalhar primeiro com o ponto de interrogação e com o ponto de exclamação. Olha só, letra A. Como a praça está cheia. Nós vamos colocar um ponto de exclamação, certo? Ai, que dor de cabeça. Ai, que dor de cabeça. Ponto de exclamação nos dois espaços que tem ali. Ai. Um ponto de exclamação. Que dor de cabeça. Outro ponto de exclamação. Na letra C. Quem é esta menina? É uma pergunta, né? A interrogação a gente usa sempre para perguntas. Então, olha, quem é esta menina? O ponto de interrogação. Puxa, que doce gostoso. Puxa, exclamação, que doce gostoso. Exclamação também. Na letra E. Quantos anos você tem? Está te fazendo uma nova pergunta, não é isso? Então você vai usar a interrogação, isso mesmo. Nossa, como você é inteligente. Então nós vamos usar nossa, exclamação, como você é inteligente, também usaremos exclamação. Quantas horas são? Quantas horas são? Também é uma pergunta, nós usaremos interrogação. Como o céu está bonito. Olha só, como o céu está bonito. Um ponto de exclamação. Que dia é hoje? Outra pergunta, né? Ponto de interrogação. Como você está bonita? Usaremos a exclamação. Você quer um doce? Outra pergunta, ponto de interrogação. Até aí tudo bem? Então tá bom. Agora nós usaremos o ponto final, interrogação, exclamação e vírgula, certo? Então vamos lá. Quais são os pontos cardeais? Usaremos aqui um ponto de interrogação, certo? Norte, vírgula, sul, vírgula, leste e oeste, ponto final. A informação foi dada, ponto final. Onde o sol nasce? É uma outra pergunta, então nós colocaremos o ponto de interrogação. No leste, exclamação. Mariane, vírgula, de que fruta você gosta? Um ponto de interrogação.
As frutas que eu mais gosto são laranja, vírgula, uva, vírgula, pera e maçã. Ponto final. O ponto final é porque ela já terminou de dar a informação que foi perguntada para ela, que eram as frutas que ela mais gostava. Então, ela colocou entre vírgulas as palavras e quando ela terminou, ela colocou o ponto final. Na letra C, que céu azul! Exclamação. Quanta beleza! Novamente um ponto de exclamação. Lua cheia, vírgula, estrelas brilhantes e nuvens branquinhas dançando no céu. Ponto final. Certo? Essas foram as atividades da primeira e da segunda semana. Espero que vocês tenham aproveitado a correção. Façam com bastante capricho, com bastante carinho. Usem todo o material que vocês têm, que é um material excelente que vocês estão recebendo. Estudem bastante. Semana que vem nós temos uma nova aula e nós vamos aprender e descobrir muitas coisas novas nos dias que virão por aí, tá bom? Estudem bastante, se cuidem e até mais. Tchau, tchau.